Olá, seja bem-vindo. O único objetivo do vídeo que você vai assistir agora é provar para você que se você ainda não leu o livro de que eu vou falar, a sua vida tá muito sem graça. Durante as últimas décadas, todos nós aprendemos aquela cartilha dos romances que nos formam, dos romances educadores, aquela espécie também de romance com funções sociais que diriam para nós de que forma nós devemos olhar o mundo e o que nós devemos esperar de nós mesmos, etc. E nós temos aí essa visão de que a literatura necessariamente tem de ser um instrumento para qualquer outra coisa, enquanto, sendo ela uma forma de arte, é nela mesma que nós devemos buscar o seu valor. Portanto, que são os escritores de verdade? Aqueles que fazem literatura por puro amor à literatura, ainda que, contrariando aquele jargão do arte pela arte, todo objeto de arte, toda obra de arte necessariamente produz inúmeros efeitos, ainda que ele não seja concebido para produzir os tais efeitos, mas unicamente como fim em si mesmo. Entre todos os grandes autores que produziram obras literárias de verdade, nós temos uma categoria fantástica, maravilhosa, infelizmente um pouquinho deixada de lado por causa dessa insanidade de acreditar que a literatura tenha que ter funções sociais, que infelizmente entrou na moda em nosso país, aculturado e inculturado nos últimos 50 anos, nos deixando todos imbecis, sem senso de humor e sem sequer capacidade de entender piadas. Nós não conseguimos nem mais ignorar piadas ruins, muito menos compreender as boas. E da categoria de escritores de verdade, aqueles que, digamos assim, são plenamente capazes de nos devolver o amor pela literatura, naquilo que ela é em si mesma, naquilo que ela representa, estão os humoristas literários. Você sabe o que é humorista? Os humoristas são aquelas pessoas que matam a gente de rir, falando explicitamente sobre o quão ridículos nós somos a partir de circunstâncias escolhidas, circunstâncias essas das quais nós participamos, de modo que entre nós e o humorista há sempre uma zona de conhecimento comum, uma zona de vida compartilhada, uma zona de experiências que são íntimas para nós e para ele. Portanto, o universo entre o humorista e sua plateia deve ser algo de comum. E é isso que gera uma conexão que possibilita aquele encadeamento maravilhoso de piadas que um humorista de verdade faz, não necessariamente usando palavrões, em torno de absolutamente qualquer coisa. Um humorista muito famoso que dá esse exemplo é o Seinfeld. O Seinfeld faz o que ele chama de humor limpo. Ele não precisa dizer um palavrão para te matar de rir. E ele faz isso falando sobre o nada. Se você assistir qualquer show de stand-up do Seinfeld, você vai rir e você vai perceber que aquele show de humor não leva para lugar nenhum, mas está falando sobre tudo que diz respeito a nós humanos. Ou melhor, sobre um aspecto específico da humanidade. O quanto ela é ridícula. Portanto, o humor, ainda que tenha essa leveza, essa doçura e seja expressão da civilidade, porque nos coloca num campo de compartilhamento de valores, experiências, etc., ou seja, nos conecta a pessoas. Além de tudo isso, o humor sempre nos permite pensar sobre nós, mas não assim olhando para o espelho e tendo que reconhecer a desgraça que nós somos. Mas é como se a gente refletisse a respeito do que nós somos, girando em torno de circunstâncias aparentadas com a nossa vida, mas não exatamente idênticas, porque senão o resultado não seria o riso, seria a angústia. O riso, portanto, ele tem um certo parentesco com a reflexão, mas ele na verdade nos diverte, nos distrai da reflexão, que nos conduz ao nosso âmago profundo. O humor não quer nos reconduzir ao nosso âmago profundo, mas simplesmente girar em torno do ridículo que afeta todos nós seres humanos. Aquilo que acaba nos irmanando,
Então, é daí que a comédia, o humor, extrai a sua universalidade. E o humorista literário que merece atenção no cenário da literatura brasileira contemporânea é o Alexandre Soares Silva, que faz tudo isso que eu acabei de descrever aqui, mas nos reportando ao maravilhoso universo da década de 20, em que dandies da aristocracia, uma aristocracia meio ridícula, desfilam pelo Copacabana Palace, estrelas do cinema mudo aparecem, romances são entrelaçados com base nas técnicas de sedução de homens pertencentes a um clube em que só se pode falar sobre conquistas e mulheres. A Semana de 22 é convocada para funcionar como cenário da picaretagem literária em si mesma. São inúmeras as circunstâncias históricas que o Alexandre Soares Silva entrelaça aos traços universalmente engraçados que é comum a nós seres humanos em todos os tempos. De modo que, no Feérico Luar no Copacabana Palace, o seu quinto romance, esse humorista literário consegue nos prender da primeira à última página. É um livro que você vai ler em uma sentada ou no máximo duas. Ele consegue nos prender a nossa atenção completamente, como um super humorista sempre prende, porque a gente fica esperando a próxima piada e aquela cadeia maravilhosa de riso vai se produzindo, nos prende da primeira à última página, enquanto nos conduz, nos leva para passear nos anos 20 brasileiros, entre o Copacabana, em Rio de Janeiro, e São Paulo. A gente vai do Copacabana Palace ao Teatro Municipal, a gente passa pelo Vale do Café. Encontramos personagens famosos da época e inúmeras referências a pessoas que encarnaram, de certa forma, aquele tempo e foram expressão da cultura dos anos 20 de maneira geral. Aliás, uma certa frivolidade, uma impressão de que se pode tudo, uma espécie de espírito otimista, até para o cara mais fleumático e sem jeito nenhum com as mulheres, atolado na sua timidez, conseguir idealizar a conquista de uma estrela do cinema americano. Esse nível de otimismo que é próprio dos anos 20 é o fio condutor do romance. E por isso que eu deixo aqui a recomendação como leitura que você não pode deixar de fazer esse ano. O Feérico Luar, no Copacabana Palace. Esse é um dos livros publicados pela Danúbio Editora para prestigiar os artistas do verbo atualmente em atividade no Brasil, ou seja, escritores de verdade, aqueles que produzem literatura sem amarrá-la a nada que a ela seja estranho. E, justamente por isso, por celebrar a arte na qual eles têm essa maestria, acabam nos impactando de inúmeras formas. Nesse caso, no caso desse livro, além de nos reconduzir aos anos 20, o que ele faz realmente é nos permitir rir da condição humana. Rir da condição humana é, digamos assim, um pouco menos dolorido do que ter de refletir profundamente nela. Nesse sentido, eu acho que de tudo o que o ser humano já criou para conseguir lidar com a sua condição, que é uma condição não livre de uma certa angústia, de uma certa tristeza, de todas as coisas que o ser humano criou, inventou para lidar com aquilo que ele é, certamente o humor é a mais engenhosa. O humor é aquele momento em que nós descansamos das nossas profundezas, rindo das nossas superficialidades, nossas bobagens, enfim, e tudo aquilo que talvez nos torne idiotas e nessa idiotice também nos ajude a salvar, de afundarmos numa profundidade com a qual às vezes a gente não é capaz de lidar. Tá? Então, isto aqui é um livro muito bem escrito. Todo fraseado de época está aqui. Todo o português dos anos 20 está sendo recuperado. Até a homenagem, digamos assim, uma homenagem meio desviada que se faz a Machado de Assis é feita com graça. E uma homenagem também que se faz aos heróis da Semana de 22, os de Andrade, é feita com uma
simbólica, com uma analogia absolutamente fenomenal. E a série de piadas com que ele vai construindo essa narrativa é simplesmente impagável, tá? Eu já estive com o Alexandre Soares Silva neste canal em 2020, quando ele publicou, acho que o seu primeiro livro, O Homem que Lia os Próprios Pensamentos, mas eu digo sem medo de errar, que isso aqui, seu quinto romance, é a melhor coisa que ele já escreveu. Eu nunca li nada dele que tivesse esse grau de coesão, graça, leveza, criatividade, engenhosidade. Então, leia este livro, permita-se rir, permita-se ser humano e conheça esse personagem fantástico, esse dandy brasileiro, Lilico Bem Saúde, o homem tímido, meio gorducho, que está mais interessado em comer doce depois do almoço do que em ficar ali espalhando suas conquistas para os colegas, mas que se rende a esse universo pela fantasia de participar de um clube em que os cavalheiros mais distintos do Rio de Janeiro sentam na sala de fumar numa poltrona devidamente ornada com as suas conquistas, ou seja, entre aqueles homens que celebram sua libertinagem como se fosse o mais elevado dos valores, algo tão típico do século XX, mas especialmente da década de 20. Além de ser um livro engraçadíssimo, além de ser maravilhosamente bem escrito, além de ter referências históricas, além de tudo, é extremamente inteligente. Então, se você está procurando um romance para ler, um romance do tipo que vai te prender da primeira à última página, que você não vai conseguir largar e que depois você vai indicar para todo mundo e querer dar de presente para todo mundo que você ama, você encontrou. O título pode, de início, não te despertar, digamos assim, grandes expectativas, mas se você prestar bem atenção, ele é a expressão da obra, tá? Porque, no fundo, o que é feérico, o que é um feérico luar, um luar mágico, né? Um luar fantástico, e nessa fantasia bem-humorada, que tem um protagonista absolutamente cômico, é nessa fantasia bem-humorada que o Alexandre Soares Silva nos mergulha ao longo dessas 300 páginas que passam como se fossem 30, certo? Tá feita a minha recomendação literária dessa semana. Leia essa obra, você não vai se arrepender. E se você nunca leu uma obra literária humorística e quiser conhecer uma com elevada categoria, pode confiar, pode começar por essa aqui. Nós temos hoje no Brasil alguns escritores em atividade com muito requinte, com muita cultura, com muito talento. E é um prazer para mim, que, claro, já passei pelos clássicos, claro, já tenho meu gosto literário formado, mas para mim é um prazer exímio ter a oportunidade de ler coisas como essa. Porque a nossa língua, por que a literatura é imortal? Por que a literatura ela deve persistir? Por que um país sem literatura está destinado ao fracasso, ao ridículo no sentido negativo do termo? Porque a literatura é a atualização da maneira como nós lidamos com a língua com o passar do tempo. Então nós sempre precisamos de novos escritores, nós sempre precisamos de novos poetas, nós sempre precisamos, para que a cultura respire, de escritores que celebrem a sua maneira, a cultura, a linguagem, o humor, pela via que seu talento percorre melhor. Nós sempre precisamos de novos escritores. E se você não conhece ainda este, conheça agora.